Bom, pessoal, nós vamos proceder agora à correção da lista que versa sobre força e movimento, identificando em cada exercício quais eram os passos necessários para a sua resolução. Bom, o primeiro exercício da nossa lista aí é identificado para nós uma figura onde nós tínhamos as massas de dois blocos. Uma massa de 2 kg e uma massa de 4 kg. O desenho indicava que essas massas desses blocos estavam representadas através dessa figura, onde nós tínhamos um fio suportado aqui por uma polia e que sustentava um outro bloco aqui. Bom, primeira pergunta que se faz acerca desse sistema é identificar qual dessas massas deve ser do bloco pendurado para que a aceleração seja a maior possível. Se o bloco de maior massa estivesse centrado aqui nesta posição, a ação da aceleração exigida por esse bloco faria com que este sistema permanecesse em repouso, uma vez que a massa desse seria maior do que esta. Nesse caso, então, para que a aceleração seja a maior possível, é necessário que a massa do maior bloco esteja aqui, esteja pendurada aqui neste corpo. Ou seja, aqui nós teríamos a massa de 4 kg e aqui a massa de 2 kg. Essa seria a configuração para que a maior aceleração possível seja alcançada. Isso resolveria o item A, que é a disposição das massas. Para que a gente resolva o item B, é com base nessa configuração que a gente consegue desenvolver o problema. E aí a ideia é que a gente trabalhe mais uma vez com um diagrama de corpo livre. Nós vamos analisar os dois blocos de maneira separada, identificar quais as forças envolvidas. E nesse processo nós vamos usar a segunda lei de Newton. Então a ideia aqui é a seguinte, é trabalharmos com os dois blocos. Então tem um bloco aqui pendurado, tem massa M, ele tem uma ação de força-peso para baixo, da forma mg, e uma ação de tração, devido ao fio, que é T. E o bloco de massa M grande, que está lá no plano, no piso, vamos dizer assim, ele tem apenas a ação de uma força de tração junto ao fio, uma vez que a força normal que aqui existe, ela é contraposta pela força-peso, e como elas são da mesma magnitude, elas se anulam, então você só tem a ação dessa força aqui. Então, para ambos os casos, eu vou precisar da segunda lei de Newton, ou seja, a segunda lei para conseguir desenvolver, segunda lei de Newton. E nesse processo de representação da segunda lei de Newton, eu vou criar um sistema com duas equações, de onde eu vou tirar as informações que representam a aceleração. Então, nessa argumentação, o que nós teremos aqui é o seguinte, nós temos um sistema onde no primeiro bloco se tem a ação da tração com o produto da massa pela aceleração, segunda lei aplicada aqui, e nesse bloco nós temos a mesma coisa envolvida. Então, como o bloco M ele é mais pesado do que o M grande, então a ação dessa força é no sentido de queda. Então, você vai ter lá a associação que indica para nós mg menos T igual a M vezes A. Porque esse bloco é mais pesado do que o bloco de massa M grande. O que eu faço a partir daí é somar as duas equações. Então, se eu somar as duas equações, aí eu posso apagar agora aqui. O que eu vou ter é o seguinte, que somando elas eu vou cancelar tração com tração. Então você vai ter M vezes G igual a MA grande mais MA pequeno. Daqui eu posso colocar a aceleração em evidência. Então eu vou ter M grande mais M pequeno. E daqui eu consigo obter uma expressão para aceleração, que é a razão do produto da massa pela gravidade, mg, pela soma das massas dos dois blocos envolvidos no processo. Então aqui você obtém a aceleração
E com isso você numericamente consegue resolver o problema, porque daí você usa os dados e aplica aqui no processo. Então quando eu faço isso, vamos substituir numericamente os valores aqui. Então você tem que a massa M grande, M pequena é 4, gravidade 9,8, e aí você tem 2 mais 4. E aí quando você obter esse resultado, vamos pegar aqui a nossa calculadora, numericamente vai dar em torno de 6,5, 4 vezes 9,8, dividido aí por 6, você vai ter aproximadamente 6,5 metros por segundo ao quadrado. Isso daqui resolve para nós o item B. Essa seria a resposta. Ok? Então está aí resolvido o item B com base nas informações que a gente tira da aceleração. E no item C, ele pergunta qual é a tração da corda. Então, a tração da corda, naturalmente, é obtida através do uso de uma das equações. Então, quando se substitui lá, vamos escrever aqui o item C. Então, T igual a M vezes A. Podemos pegar essa primeira equação que é mais simples. Então, vai ser a massa M, que é 2, menor, vezes 6,5. Então, a unidade aqui em newtons, você vai ter aí 13 newtons como sendo a resposta do item C. E isso aí acaba finalizando para nós o primeiro exercício da nossa lista. Resolvido aí. Ok, vamos para o exercício 2. Né? No exercício 2, ele menciona o seguinte, olha, eu tenho uma motocicleta e seu piloto de 60 kg que aceleram a 3 metros por segundo ao quadrado para subir uma rampa inclinada de 10 graus em relação à horizontal. Então ele pergunta duas coisas, quais são os módulos, ou seja, o valor numérico, da força resultante a que é submetido o piloto, e no item B da força que a motocicleta exerce sobre o piloto. Né? Ideia clara para esse exemplo aqui é pensar num diagrama de corpo livre, mas num plano inclinado, algo dessa natureza. Você tem um plano inclinado, de onde você tem aqui, vamos escrever de maneira bem detalhada, onde você tem o indivíduo com a moto, então, o cara está subindo aqui com uma moto, a moto está aqui. E claro, em relação a esse plano inclinado, o meu eixo ele é transladado. Então, eu estou escrevendo um problema de um eixo cartesiano que está transladado, porque eu estou trabalhando um plano inclinado. Ele menciona aqui que o ângulo aqui é de 10 graus, então eu tenho um θ aqui, ó, vamos colocar que está associado a 10 graus. E no exercício ele quer que a gente calcule qual é a força sobre o piloto. Né? E é óbvio que se eu estou trabalhando com a moto dentro dessa configuração de um plano inclinado, então na verdade eu estou mencionando que existem forças atuando sobre ele. Então, colocar aqui, vamos apagar aqui e colocar essa informação de translação do eixo desse lado, para que eu possa aproveitar aqui o desenho do nosso plano. Então, eu tenho o plano descrito dessa maneira. Então, para que a gente consiga calcular, você tem a ação de uma força da moto, vamos colocar M de moto em relação a Y, e uma força dela em relação a X, colocar Fmx. Da mesma maneira, você tem a associação de uma força-peso, e aí começa o nosso problema, porque aqui claramente eu vou trabalhar com uma decomposição. Então você tem um ângulo aqui que é o θ, esse mesmo θ, e a partir daí você vai trabalhar as informações que estão associadas ao exercício. Então nesse caso, se eu fizer a descrição dessa região, onde você vai determinar a inclinação, você vai obter representações para seno do ângulo e cosseno do ângulo. Então o seno em relação a θ é o cateto oposto. Então o oposto é o que está aqui, em relação ao eixo x. Então você tem que trabalhar com ele em relação ao eixo x. Vamos colocar Fmx aqui em relação a x. Cateto oposto sobre hipotenusa, que é a força-peso, que é a força mg. Então a força de Fm em x, vamos colocar aqui, é da forma mg seno θ. Então
está aqui. Você já tem a ação dessa força. E aí, da mesma forma, você vai calcular a ação dessa força em cosseno. Então, cosseno de θ é o adjacente, no caso esse que está aqui, associando a força FMY, né, sobre a força F, que é a força peso, da forma mg. É isso que nós temos. E aí, descrevendo desse modo aqui, nós temos o nosso FMY aí igual a mg cosseno θ. Então, nós temos aqui as duas decomposições sendo efetuadas. Bom, isso é necessário para que a gente consiga determinar o problema. E aí, o processo agora incide em fazer o quê? Calcular no primeiro caso qual é a natureza da força, da magnitude da força sobre o piloto. E a partir dessa informação nós vamos usar esse quadro que nós fizemos agora para resolver o item B. Então o primeiro caso é mais simples, né? Se ele quer a magnitude da ação da força sobre o piloto, eu vou usar simplesmente a segunda lei de Newton. Vou colocar aqui o item A. Eu sei que a força está associada à massa vezes a aceleração. Então, o F aí é a massa do piloto. Vamos colocar aí que é 60 kg, né? Seu piloto 60 kg e a aceleração que ele nos dá aqui de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, você tem aí um gradiente de 180 newtons. Isso representa aí para nós a resposta do item A. Agora, no item B, você vai trabalhar com essa decomposição. Como a ação da força da moto é no sentido positivo e a decomposição nossa é no sentido negativo, o que você vai ter aí é uma representação de um sistema, em que você vai calcular a ação de uma força em relação a outra. Então, essa força aqui, para deixar bem claro, é a nossa força devido ao peso e essa daqui é devido ao peso. Ok? Para que a gente consiga agora resolver o problema da melhor forma possível. Então, fazendo isso, a gente não vai apagar o desenho aqui. Então, nós temos o seguinte, que a força da moto M em relação ao eixo X, ela é oposta à ação da força peso, que é da maneira mg seno θ. Ok, essa é a relação que envolve as forças, só que você está no movimento em plano inclinado. E nesse plano inclinado, a ação dessas duas forças, mais uma vez, estão associadas ao uso da segunda lei de Newton, ou seja, M vezes A. No eixo em relação a Y, o que você tem é que a nossa força é M de Y, menos a força que nós temos peso em relação a ela, que é mg cosseno de θ, é igual a zero. Por quê? Porque aqui ela está em equilíbrio. Então eu tenho duas forças aqui em X, também tem duas forças em Y, só que em Y elas se anulam, mas em X não, você tem uma em oposição à outra. Então, dentro dessa argumentação, aí agora a gente pode apagar isso, nós temos que a ação, vamos colocar aqui, da força FMY, FMY é da forma mg cosseno θ. E a ação da força Fm em x, vamos colocar aqui, é da forma ma mais mg seno θ. Essas que são as ações. O que eu faço da agora em diante é substituir numericamente os valores e obter essas representações aqui. Então vamos apagar aqui, vamos usar a nossa calculadora para obter os resultados numéricos relacionados a essas informações aí. Ok? Vamos pegar aqui, vamos fazer. Então vamos lá. O F associado a mx é igual a massa vezes a aceleração. Então a massa você tem 60. Você tem que a aceleração aí é 3, então é 60 vezes 3 mais mg seno θ. Então a massa vezes a gravidade, que é 9,8, vezes o seno, que é o seno de 10 graus, fecha nisso, você vai obter aí aproximadamente 282 newtons. Essa é a ideia, 282 newtons. E
para você calcular aqui o FMY, você executa a mesma conta aqui para cosseno. Então você tem a massa que é 60 vezes 9,8 vezes o cosseno de 10, você obtém aí em torno de 579, né, newtons. Aproximadamente 579 newtons. Bom, a pergunta que ele faz aqui, mais uma vez, está associado, né, no item A, força resultante, que a gente calculou, aquecimento do piloto, e nós queremos saber o módulo da força que a motocicleta exerce sobre o piloto. E aí, quando nós analisamos, nós vemos o seguinte, ó, que uma é uma contribuição da força Fm em Y, e a outra é a contribuição da força Fmx. Então, a resultante dessas forças está associada ao quê? A, mais uma vez, uma decomposição, né? Vamos fazer aqui de maneira mais ampliada. Então, escrevendo aqui as duas ações de forças que nós calculamos numericamente, Fm em x, Fm em y. Então, a resultante, por translação, é uma força que está aqui. Essa é a força resultante. E aí, se nós observarmos bem, essa força resultante ela é obtida através de quem? Ó, desse triângulo retângulo que nós estamos enxergando aqui, ou aqui. Nesse processo, eu vou usar o que? Pitágoras. Por quê? Porque a ação dessa força resultante que eu quero, ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo que tem como os catetos Fmx, agora Fm ao quadrado, né? E F ao quadrado My. Ou seja, na prática, o que eu vou calcular é a raiz quadrada, que é a potência que aqui eu tenho, que agora vira uma raiz, dos quadrados dessas duas forças que nós calculamos. F quadrado Mx, F quadrado My. Então, daqui numericamente, você vai calcular F resultante como sendo a raiz quadrada de 282 ao quadrado mais 579 ao quadrado. E aí, fazendo as contas relacionadas a isso, vamos pegar aqui a calculadora mais uma vez. Você vai ter lá força resultante, abre a raiz quadrada, abre um parênteses e coloca os valores envolvidos. 282 ao quadrado mais 579 ao quadrado. E fecha parênteses nesse formato. E aí você fazendo as contas, você vai obter aí um valor de força resultante aproximado de 644 newtons. Essa é a força que a motocicleta exerce aí. A força exercida que a motocicleta exerce sobre o piloto. Essa aqui é a resposta. E isso finaliza para nós aí o exercício 2. Essa aqui é a resposta, beleza? Então, está feito, decomposição, executado. Bom, no exercício 3, ele diz para nós o seguinte, olha, uma turbina a jato de 1.400 kg está presa à fuselagem de um avião comercial por apenas 3 parafusos, o que é padrão mesmo, é uma prática bem comum. Suponha que cada parafuso suporta 1/3 da carga, né? Então o que ele está mencionando? Se cada parafuso suporta 1/3 da carga, vamos pensar aqui, pensar aqui na turbina em perspectiva, você tem apenas 3 parafusos, né? E ela suporta 1/3 da carga. Eu estou dizendo o seguinte, ó, que a força aplicada pelos 3 parafusos sobre a carga, que tem um peso P, ela na condição de equilíbrio tem que ser igual a 0. Caso contrário, aí você vai ter um problema. É isso que ele está mencionando. Então, a informação aqui que é pedida para nós, supõe que cada parafuso comporte, né,
1/3 da carga, é calcular a força em que cada parafuso é submetido enquanto o avião está parado na pista. Ou seja, se ele está parado na pista, é a condição de repouso, ou seja, aceleração nula pela segunda lei de Newton. Então, A igual a zero. Não é? Então, nesse caso, ele quer calcular qual é a ação dessa força. Então, para que a gente faça isso, eu preciso resolver essa equação pura e simplesmente. Então, eu vou ter que 3F, aqui no item A, né? Vamos colocar assim, menos mg igual a zero, corresponde a 3F igual a mg. Portanto, a força F é igual a 1/3, a força que cada parafuso exerce, sobre a carga, né, desse avião. E daí basta que eu substitua os dados numericamente para poder chegar na resposta. Então, fazendo isso aqui em cima, então eu tenho F igual a 1/3, a massa aí é de 1.400, a gravidade aí é de 9,8. Então, fazendo as contas aí, você vai obter um F, né, de, usar a calculadora mais uma vez, 1.400 vezes 9,8 dividido por 3, dá em torno de 4.600 newtons aproximadamente, né? Vou colocar aqui em notação científica, 4,610 a terceira em newtons. Essa que é a ação da força. Isso com o avião em repouso. Agora, no item B, ele está mencionando, durante o voo, o avião encontra uma turbulência que provoca uma aceleração brusca para cima de 2,6 metros por segundo ao quadrado. Aí ele quer saber qual é a força, né, que é submetido cada parafuso durante a aceleração. Aí a diferença, nesse caso, é você trabalhar com essa equação, porém o avião com aceleração. Então, nessa linha de raciocínio, então agora, isso daqui não é igual a zero, então é m vezes a, onde a aceleração é dada. Então, 3F é igual a ma mais mg, portanto, F aqui é 1/3, né, do produto da massa, colocando aqui em evidência que adiciona-se nesse produto a aceleração mais a gravidade. Então, quando você fizer essas contas aí, eu já anotei o resultado, vai dar aproximadamente 5.800 newtons. Né? Resolvendo aí, vai dar aproximadamente isso. Isso aí finaliza o exercício 3. Ou seja, não é um exercício complicado, mas a ideia é você pensar justamente na ação que cada parafuso tem em relação à carga, que é representada pela força P. Aí, ok? Então está resolvido aí o exercício. Vamos para o quarto exercício da nossa listagem, que já vai envolver aí conceitos de atrito, né? Então vamos lá. Então vamos lá. O exercício 4 ele diz o seguinte, que um bloco de 40 newtons escorrega para baixo em uma rampa que faz um ângulo de 25 graus com horizontal. Se a aceleração do bloco é de 0,80 metros por segundo ao quadrado, para cima, qual é o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a rampa? Esse exercício ele guarda referência a um exemplo que nós fizemos de um bloco em um plano inclinado que envolvia aí a situação de trabalhadores que puxavam um enorme bloco para a construção de uma pirâmide. Então a ideia é pensar geometricamente em algo dessa natureza. Um exemplo similar ao que nós fizemos há algum tempo atrás, em umas aulas anteriores. Vou pegar a lista aqui. Onde nós tínhamos aqui um bloco. Esse bloco está num plano inclinado. Então, mais uma vez, eu tenho uma representação de decomposição do tipo y em x, onde ele está sob um ângulo, né, vamos chamar de θ aqui, de 25 graus. Então, com base nessas informações, nós queremos calcular qual é o coeficiente de atrito cinético envolvido aí no processo. Então, mais uma vez, com base no que a gente vê aqui no enunciado,
nós temos que trabalhar com uma decomposição das forças envolvidas. Essa que é a ideia que a gente tem que explorar aqui na resolução desse problema. Então, se eu pensar no bloco aqui de maneira isolada, você tem a ação de uma força, que o bloco está representada, você tem a ação de uma força que o bloco ele tende a deslizar e, claro, força-peso está aqui, ó, a ação da força-peso que está diretamente direcionada para baixo. E, claro, entre eles há a formação do ângulo θ lá que nós já conhecemos. Então, da mesma forma como no exercício, como no exercício aqui da motocicleta, nós temos que fazer decomposição com esses elementos que estão aqui envolvidos. Então você tem o seno de θ, seno de θ razão do cateto oposto. Então você tem lá a contribuição, vamos colocar aqui da força Px em relação a P. Então a força Px aqui é da forma P seno de θ. E aí você escrevendo força-peso como mg, então você tem mg seno θ. Da mesma maneira, nós vamos fazer aqui o cosseno de θ, é a ação do cateto adjacente, esse aqui, em contraposição à ação da força normal, que aqui eu escrevo como sendo πy sobre o P. Então, πy aqui é igual a P vezes o cosseno de θ. E daí eu escrevo que meu πy é igual a mg cosseno de θ. Essa aqui é a informação que eu tenho. Ok, quando eu analiso essa ação das forças agora, é que eu vou resolver o problema com base no que a gente conhece sobre atrito. Então você tem a ação de um atrito, de uma força de atrito, uma vez que o bloco aqui, ó, ele é empurrado para cima, é isso que ele está mencionando, essa que é a ideia. Ao dizer assim, olha, um bloco escorrega para baixo, então se ele está escorregando para cá, a ação da força do atrito é oposta, é nesse sentido. Então, com isso eu vou analisar a ação da força-peso que está aqui, ó, direcionada para baixo. Como ele está em movimento, eu vou usar de novo, assim como no exercício da motocicleta, a segunda lei de Newton. Então, nessa linha de argumentação, vou apagar por enquanto aqui. Eu vou ter aqui, ó, que o meu FK, minha força associada ao atrito, vamos colocar aqui, ela está associada à ação da força-peso, vamos colocar aqui, que eu chamei de P subíndice X, como sendo menos mg, no caso aqui seno de θ, igual à ação da massa vezes a aceleração. Essa é a primeira ação de força. E no caso da força Fpy, nós temos ela em relação à força normal, em equilíbrio, como menos mg cosseno θ. E isso aqui, como está na condição de equilíbrio, é igual a zero. Bom, nós não podemos perder de vista que nós queremos, na verdade, calcular o coeficiente de atrito. Então, agora eu posso apagar aqui. E nós temos que lembrar que agora, nesse exercício, nós temos a adição de uma nova expressão, Essa nova expressão indica para a gente aí que a força de atrito está associada ao coeficiente de atrito cinético, que a gente chama de μ subíndice K, através da ação da força normal. Então, basicamente, o que ele quer que eu calcule é esse elemento aqui, de modo que se eu colocá-lo em evidência, deixar de forma colocar de forma destacada, ele vai ser o que? A razão entre a força de atrito cinético e a força normal. Na prática, eu vou calcular a força de atrito cinético aqui, a força normal aqui e aplicar nessa expressão para poder daí resolver o problema. É isso que eu preciso fazer. Então, usando essa ideia, pegando aqui essa primeira equação, o nosso F subíndice K vai ser igual a NA, que eu repito aqui, o mg seno θ está subtraindo, passa para cá somando, vai ficar mais mg seno θ. E aí, trabalhando com os valores numéricos, vamos lá pegar agora a lista. Nós temos o seguinte, que a ação da força peso eu conheço, o mg é dado, ele nos diz aqui que é 40 newtons. Ele menciona
que o nosso bloco aí de 40 newtons ele está acelerando a 0,80 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse processo aí, o que vai acontecer é o seguinte: nós vamos executar o problema de maneira bem simplória. Por quê? Porque ao resolver isso aqui, ó, nós temos que a aceleração é 0,8. Então, vou colocar primeiro, como a massa não é dada, como m vezes a, como nós temos aqui, com base nas informações. A força-peso aqui nós temos que é 40 newtons, como ele menciona, e o seno de θ é o seno de 25 graus. Então está aqui. É isso que nós temos. E agora a força normal, nós vamos escrever ela aqui como sendo o quê? Como sendo Fn igual a mg, aqui eu conheço, cosseno de θ. Então, a força normal, mais uma vez aqui nós sabemos que a força normal aqui é 40 associada ao cosseno de 20 graus, 25 graus. E aí, o que a gente faz com esse caso que estamos aqui? Ora, eu não tenho ação da massa, mas eu sei, nós sabemos, na verdade, que massa está associada com o peso e a gravidade dessa forma. Então, daqui a sacada é você escrever agora a massa como ação da força-peso sobre a gravidade. Porque ao fazer isso aqui, nesse problema, o que vai acontecer? O nosso MA, ele vai ficar escrito como P sobre G e que multiplica a aceleração. E essas informações eu tenho? Sim, essas informações nós temos. Então, nós temos que a massa associada à aceleração é a força-peso, que nós já substituímos aqui, que é 40, sobre G, que é 9,8, pela aceleração, que é conhecida, que é 0,8. Ok? Então, daqui, nós vamos apagar por enquanto esse processo aqui. Nós temos o seguinte, nós temos que o nosso F sub índice K vai ser igual a esse produto, agora vamos usar a nossa calculadora, né, que vai produzir para nós o seguinte resultado. Olha, 40 vezes 0,8 e divide 9,8, mais 40 seno de 25 graus. Então, isso vai resultar para a gente em aproximadamente 20,17 newtons. E agora eu faço a mesma conta aqui com a força normal, que no caso é mais simples. Então eu tenho 40 vezes o cosseno de 25 graus, que vai resultar para a gente em aproximadamente 36,25 newtons. E agora sim, finalmente, a gente consegue obter o Mi sub índice K. Então, se o nosso Fk é igual a Mi sub índice K, que está associado à força normal, ao isolar o Mi sub índice K, você tem que a razão do Fk sobre a força normal, ou seja, a razão desses dois elementos. Então, 20,17 sobre 36,25. Então, daqui o Mi sub índice K vai gerar aproximadamente, vamos fazer as contas aqui, 20,17 dividido por 36,25. Então você vai ter aí um coeficiente de aproximadamente 0,56. E aí o detalhe, pessoal, é que isso é adimensional, tá? Não tem dimensão. Isso aqui é um valor adimensional, até porque você vai calcular a ação de uma força que é dada em newtons por ação de uma força normal que também é dada em newtons. Então isso acaba anulando aí as expressões. Então agora nós vamos para o próximo exercício, né? O exercício 5 também é um exercício de coeficiente de atrito, tá? Nós vamos trabalhar também. Bom, vamos lá. Exercício 5. O exercício 5 ele fala de um bloco de aço
de massa 11 kg que está em repouso em uma mesa horizontal. Então, imagine que eu tenho um bloco, né, que está em repouso numa mesa. Vou colocar aqui. Sempre é bom fazer uma descrição. Bom, coeficiente de atrito estático entre o bloco e a mesa é de 0,52. Então, você tem lá um μ sub índice S. Vou colocar aqui de 0,52. É isso que ele menciona. Bom, aí nós temos três itens. Qual é o módulo da força horizontal que coloca o bloco na iminência de se mover? Qual é o módulo de uma força que atuando 60 graus acima da horizontal coloca o bloco na iminência de se mover? E qual é esse módulo atuando 60 graus abaixo da horizontal, colocando o bloco também na iminência de se mover? Quando eu menciono que o bloco está na iminência de se mover, é a ação da força que você faz, por exemplo, numa cadeira, num objeto qualquer, até que ele comece, né, a se mover. Ou seja, quando ele está na iminência, o bloco está em repouso, porém quase em movimento. Então, quando isso ocorre, o que nós estamos, na verdade, mencionando é que a força aplicada ele vai produzir um coeficiente de atrito máximo, né? Então, esse μ sub índice S vai associar para nós uma força de atrito estático, que está associado aqui à força normal que nós estamos envolvendo no processo. Então, nesse caso, quando você executar essa ação da força normal, a gente sabe que a força normal aqui ela é em contraposição e equilíbrio à força peso. Então, nessa análise, isso no item a força S está associada a esse μS vezes a força normal, que é a força peso, que por sua vez, μ sub índice S multiplica a massa pela gravidade. Então, nessa análise, você vai pegar lá o 0,52, multiplicar pela massa, que é 11, e pela gravidade, que é 9,8. Então, quando você pegar a sua calculadora, vamos executar as contas aqui, 0,52 vezes 11, que multiplica por 9,8, vai gerar aí um resultado de 56 aproximadamente, né? Esse é o módulo da força de atrito, de aproximadamente 56 newtons, tá? Essa que é a informação que ele nos dá aqui desse processo. E isso aí finaliza para nós o item A. Agora, no item B, ele está mencionando um bloco com uma ação de uma força inclinada a um ângulo de 60 graus com horizontal. Então, aqui eu vou adicionar agora uma força. E essa força, agora vamos apagar aqui. Ele forma um ângulo em relação à horizontal de 60 graus. Então, tem um ângulo θ aqui, vamos mencionar que é 60 graus. Então, nesse caso aqui, é necessário que eu faça o quê? Mais uma vez a decomposição. Então, você vai decompor a ação das forças aqui, tem uma força Y aqui, vamos colocar aqui, e uma força Fx, em contraposição ao atrito. Então, o seno de θ é a ação dessa força no lado oposto sobre F, e o cosseno de θ, a ação dessa força em relação ao eixo X na horizontal em relação a F. Então, no nosso sistema, quando você abrir a expressão, você tem a ação de duas forças na vertical em contraposição à força-peso. Então, a somatória, né, vamos colocar assim, de todas as forças em Y, né, todas as forças em Y, é, na verdade, para equilíbrio, a ação da força F normal, mais a força devido a Y, menos a força peso, que é igual a zero. Então, nessa linha, a força normal é a ação dessa força Y, que é a força F, vezes o seno de θ, menos a força peso, que é mg. E isso tudo igual a zero. Daqui, já pensando na ideia de atrito, você pode isolar a força normal. Você vai perceber por que isso é importante. Então, eu separo aqui, vou agora apagar meu desenho, nosso desenho, e vamos trabalhar com a ação da outra força, que é a força em X, que está em oposição ao atrito. Essa é a ideia.
Então, quando você fizer essa informação, o que você vai ter aqui? Você vai ter a ação dessa força F, está em cosseno de θ, está no sentido, menos a ação da força de atrito. E isso tudo, claro, como você está trabalhando na condição de que o bloco, ele está aqui, deixa eu ver aqui, pegar a lista. Como você está com o bloco em repouso, então o que acontece aqui? Você tem a ação da aceleração envolvida no processo. Essa que é a ideia que está sendo explorada aqui e o que a gente vai fazer com base na nossa figura. Essa é a ideia. Então, o que a gente vai executar aqui? Se ele está em repouso, massa vezes aceleração vai produzir isso aqui igual a zero. Então, repouso. Essa é a ideia. Bom, por que é importante trabalhar com essa ação da força normal que aqui está isolada? Porque agora você vai entender por que ela vai ser útil no processo. Então aqui, quando eu isolo o meu F, uma vez que a aceleração no que está em repouso, meu F pequeno, perdão, o F cosseno θ é igual a F pequeno. Tá, e aí? E aí a gente sabe o seguinte, que a nossa força F de atrito, ela é dada o quê? Pela ação do coeficiente de atrito, vezes quem? A força normal, que é justamente a ação dessa força que nós temos aqui, Essa é que é a ideia. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou isolar essa força normal aqui e agora substituir para poder trabalhar com essa equação. É isso que nós vamos executar agora. Então, apagando aqui, eu não apagar esse pedaço, esse trecho. Então, nós temos o seguinte, que é a ação da força normal, essa daqui, vou colocar uma seta, ela é igual à força peso, mg, passando para a direita, menos F seno θ. É isso. E agora, o que a gente vai fazer é calcular substituindo essa expressão. Então, substituindo aqui, nós temos, fazendo aqui desse lado, eu tenho F cosseno θ igual a μ, associado à força normal. Vamos abrir aqui um colchete e colocar a força normal, que é mg menos F seno θ. Como ele quer, na verdade, determinar qual é a ação da força, é isso que ele está perguntando aqui na lista, qual é o módulo da ação da força, eu vou ter que isolar o meu F nesse processo. Então, como é que eu vou isolar? Ele está aparecendo à esquerda e está aqui à direita. Então, eu vou trazer essa contribuição da força para a esquerda e daí resolver o exercício isolando ele. Então, vai ficar F cosseno θ, μ menos F seno θ dá negativo. Quando ele passar para cá, passa positivo. Então, vai ficar μ vezes o F seno θ. E do lado direito vai permanecer o μ associado à massa e à gravidade. Daqui eu consigo isolar o F, colocando aqui sim em evidência, cosseno de θ mais μ seno θ igual a μ vezes mg. E daí, finalmente, eu consigo obter a expressão da força isolada. Então, a ação dessa força isolada vai me permitir escrever agora a ação da força F, vamos colocar assim, como sendo quem? O μ associado a mg sobre o cosseno de θ mais μ vezes seno de θ. Isso é o que eu consigo determinar para poder daí sim aplicar os valores numéricos e gerar a resposta em termos de um valor em newtons. É isso que a gente vai fazer agora para poder gerar a resposta. Então, quando você aplica os dados numéricos, isso que nós acabamos de desenvolver serve tanto para você calcular a inclinação de θ acima da horizontal, como ele pergunta aqui na lista em relação à horizontal, porém para baixo. E aí o que você vai fazer? Vamos pegar os dados numéricos e jogar agora para calcular. Então o F é igual ao μ, que é o coeficiente de atrito,
nesse caso aí é 0,52, a massa que é 11, gravidade 9,8, e aí você vai calcular para o item B o cosseno de 60 graus mais 0,52 vezes o seno de 60 graus. Então, quando você fizer essas contas aqui, F vai dar aproximadamente, fiz uma marcação aqui do resultado, então você vai ter o F aí de aproximadamente 59 newtons. Essa que é a resposta que a gente gera com os valores que nós obtemos aí ao substituir. Agora, no caso do item C, que ele quer para um ângulo abaixo da horizontal, é uma questão associada apenas à definição. Quando você trabalha no ciclo trigonométrico, vamos colocar assim, e você vai definir a orientação do eixo quando você tem um ângulo gerado a partir da origem num ponto P do ciclo, a orientação é que no sentido anti-horário a contagem seja sempre positiva e a orientação desse ângulo no sentido horário seja negativa. Então, no nosso caso do item B, o ângulo θ aqui ele é positivo, está no sentido anti-horário, direcionado para cima. E no caso do item C, como a ação da força direcionada para baixo, ele vai ser negativo. Então, calcular o item C nesse caso é fazer as mesmas substituições, porém com o ângulo de cosseno de menos 60 graus e o ângulo de seno de menos 60 graus. Quando você fizer isso, ao substituir numericamente esses valores, você vai obter aí um resultado, né, de F, usando essa mesma fórmula, para aproximadamente 1.100 newtons. Tá? Essa que é a resposta que a gente obtém para esse caso aí, quando se substitui por menos 60 graus. E isso finaliza aí para nós o exercício 5, né, da nossa listagem. Passamos agora da metade da lista. Vamos agora para o exercício 6. Bom, no exercício 6, ele nos dá o seguinte, tem uma figura aí, né? Vou colocar aqui. Mostra dois blocos ligados por uma corda de massa desprezível que passa por uma polia sem atrito, né? Conhecida aí um conjunto como máquina de Atwood. Né? Esse bloco tem massa M1,3 e o outro tem massa M2, 2,8. Né? Então o que nós queremos aí? Qual é o módulo da aceleração dos blocos e qual a tração na corda. Então vamos fazer aqui a descrição do desenho, né? Mais uma vez, para que fique mais fácil a descrição da informação. Então você tem lá um bloco, está associado aqui ó, a uma polia. Então tem um outro bloquinho aqui, esse aqui é o de massa M1, esse é o de massa M2. Você tem uma estrutura que é uma polia, vou colocar aqui só de forma mais simplificada. E aí, esse bloco de massa M2 ele é mais pesado, ele tem 2,8 kg. Né? 2,8 kg e esse primeiro aqui tem uma massa de 1,3 kg. Então, o que ele quer obter aí é o módulo da aceleração dos blocos e a tração na corda. Bom, a ideia é parecida com o primeiro exercício. Como o bloco mais pesado é esse, a ação desse aqui é no sentido de queda. Essa que é a ideia. Então, quando você fizer a descrição do processo, você sabe que aqui tem uma força-peso devido ao bloco M2 e uma tração. Só que o sentido da polia é esse, porque esse bloco é mais pesado. Então, em relação ao diagrama de corpo livre, você vai ter que executar o seguinte, olha, eu vou analisar esse bloquinho aqui de massa M2, ele tem uma ação de uma força-peso, vou colocar aqui, ó, peso devido ao bloco 2 e uma tração do fio aqui. E do bloco M1 acontece a mesma coisa. Você tem a ação do peso aqui do bloco, peso devido ao bloco 1 e uma ação de tração aqui devido ao fio. No entanto, como esse bloco é mais pesado, então o sentido é o seguinte, olha, P2 menos a tração
igual à aplicação da massa M2. Como você está trabalhando em movimento, tem aceleração segundo a lei de Newton aplicada aqui. E em relação ao bloco anterior, você tem o contrário, você tem a ação da tração menos a força-peso, ele está sendo puxado devido à ação da força maior ser aplicada aqui no bloco de massa M2, igual a M1 vezes A. Então é essa a descrição do sistema que você tem. Uma vez que você tem o sistema descrito dessa forma, qual é a ideia agora? É você decompô-lo e encontrar qual é a aceleração no processo. Então vamos lá. A ação da força-peso, a gente sabe que devido à segunda lei de Newton é M vezes G, eu vou substituir e executar daí em diante. Então fazendo aqui, eu tenho massa M2 vezes G menos a tração igual a M2 vezes A. Aqui eu tenho tração menos M1 vezes G igual a M1 vezes A. Da mesma maneira como nós fizemos o primeiro exercício, é necessário que haja uma soma aqui, para poder cancelar termos. Então eu vou somar os dois elementos das equações. Então aqui, ao somar, você cancela as frações e trabalha-se com os termos restantes. Então sobrou aqui o M2G menos M1G igual a M2A vezes A, mais M1 vezes A. Bom, como eu quero obter a aceleração, o meu foco aqui é deixar em evidência a aceleração. E aí, o que eu faço? É basicamente o seguinte, eu vou colocar o que for possível em evidência, no caso aqui é possível colocar o G em evidência, G como sendo M2 menos M1, e aqui eu posso escrever a aceleração como sendo a soma de M1 mais M2. Então, quando eu deixo a aceleração destacada, ela é, na verdade, o quê? Ela é a divisão da massa M2 menos M1 multiplicado pela gravidade, como está aqui, sobre a soma de M1 mais M2. Então, aqui, com essa expressão, eu obtenho a forma geral para calcular a aceleração no item A. É isso que ele quer que eu calcule. Ou seja, eu fiz toda uma descrição matemática, analítica, para chegar na expressão da massa, para poder daí sim obter a aceleração. É isso que nós queríamos. Então, para resolver e calcular o item B, que ele quer que a gente obtenha a tração, basta que eu substitua numa das equações que nós escrevemos anteriormente. Então, se eu pegar lá a primeira equação, que é T menos M1G, a primeira, igual a M1 vezes A, seja do primeiro bloco, o bloco que está sendo puxado de massa maior, o que eu vou fazer? Eu vou isolar a aceleração que está aqui já e obter a resposta em termos da tração. É isso que nós vamos fazer agora. Então, qual é a ideia aqui? Eu quero obter tração, então deixo ela destacada. Repito M1 vezes A, e o M1G que está subtraindo passa para cá, somando. Daqui eu consigo colocar o M1 em evidência. Então, se eu coloco o M1 em evidência, ele vai somar a aceleração mais a gravidade. Ok, mas quem é a aceleração? É isso que a gente acabou de gerar. Então, daqui o que eu faço? Eu repito a tração, o M1, e agora aqui eu vou colocar essa aceleração, essa que está ali. Eu vou ter M2 menos M1, isso está multiplicado por G, sobre M1 mais M2. Aqui em roxo, E isso aqui vai somar com quem? Com G, que está aqui desse lado. E fecho aqui, Essa é a expressão que eu tenho. Daí o que eu posso fazer? Eu posso tirar o MMC. Porque aqui é como se houvesse, na verdade, quanto? 1. Então, é M1 mais M2 em 1. Então, o MMC aqui só pode ser quem? M1 mais M2. Então, vamos apagar esse pedacinho que está aqui e vamos continuar aqui em cima. Então, daqui eu tenho que a minha tração é igual a M1, vamos deixar ela destacada aqui,
Agora eu vou escrever com um colchete e vou escrever a mesma expressão, ó, M1 mais M2 aqui. Então, quando eu tiro o MMC que deu isso daqui, M1 mais M2 por M1 mais M2 ele próprio, multiplicado por 1 ele mesmo. Então vai ficar M2 menos M1 multiplicado por G. E daí, M1 mais M2 dividido por 1, que é o próprio, vai multiplicar por quem? Por G. Então aqui vai ficar G, que multiplica quem? M1 mais M2. Eu fecho aqui e fecho essa expressão aqui no colchete, que está contemplando essa informação. Tá, e daí? O que eu faço agora? Agora eu tenho a distributiva, que eu vou fazer aqui do M2 com G, do M1 com G, do G com M1 e do G com M2. Então, nesse processo, o que vai acontecer agora? O que acontece é que a tração é escrita em termos de M1 sobre M1 mais M2. E aqui eu vou fechar o colchete e escrever, ó, M2 vezes G menos M1 vezes G mais M1 vezes G mais M2 vezes G. Aqui ficou bem apertadinho. Vou escrever mais embaixo aqui essa expressão. Eu não quero apagar essa da expressão de tração. Vou fazer aqui embaixo, fica mais com um espacinho maior. Então vai ficar M1 mais M2, agora sim. M1 mais M2. Eu repito o M1 que está aqui. Então vamos agora proceder na distributiva. M2G menos M1G mais M1G mais M2G. E aí eu fecho aqui. No que eu fecho essa expressão, o que vai acontecer aqui? Ó? O M1G com o M1G aqui vai cancelar. Então vai sobrar M2G mais M2G. E daqui a expressão geral de tração vai ficar escrito como sendo o quê? M2G mais M2G dá 2M2G. Multiplicado por 1 dá 2M1 M2G sobre M1 mais M2. Então essa é a expressão da tração dessa máquina. E aí você gera a resposta analítica do exercício A e a resposta analítica do exercício B. Como ele quer numericamente os valores, o que você precisa agora é aplicar os valores numéricos. A massa M2 que é 2,8, a massa M1 que é 1,3, a gravidade que é 9,8, para calcular o A e o B. E aí, quando você fizer essas contas, o A, que eu já separei aqui o resultado, dá aproximadamente 3,59 metros por segundo ao quadrado, e a tração aqui no item B vai dar aproximadamente 17,4 newtons. E esses são os resultados que nós obtivemos quando você substitui nas duas expressões, do item A e do item B. Esse é um exercício um pouco mais longo, porque envolve substituição de variáveis, e essas substituições acabam gerando muitos passos, mas essa é a ideia, uma das ideias de resolução para esse exercício, ok? Então está feito aí, vamos agora para o próximo exercício, o exercício 7 dessa lista. Vamos lá, vamos analisá-lo agora. Bom, no exercício 7, ele está mencionando para nós o seguinte, uma curva circular e uma rodovia projetada para uma velocidade máxima de 60 km por hora. Então você tem uma curva que é circular, essa é a ideia. Supõe que os carros não possuem sustentação negativa, que é um efeito chamado all-force. Imagina um carro, por exemplo, claro, não é a intenção, mas se eu tivesse um carro super potente, alguma coisa extremamente rápida,
O efeito downforce é um efeito de sustentação que faz com que o carro fique mais próximo, colado ao chão, ao assoalho, por conta da, né, passagem, por conta da aerodinâmica e da aproveitamento da passagem de ar nas estruturas, né, mais próximas ao chão, né, como spoilers que existem em carros de Fórmula 1. Então eu estou desprezando esse efeito de sustentação negativa, né? Aí ele pergunta o seguinte: se o raio da curva é de 150 metros, qual é o ângulo de compensação correto? Ou seja, qual é o ângulo, né, de representação para que esse carro não saia pela tangente numa trajetória comum? Essa é a ideia. Então, o princípio do exercício é pensar o seguinte: olha, né, vamos identificar aqui. Você tem a relação que envolve o quê? A trajetória do carro, isso numa curva, com a aceleração ou a força centrípeta. Por que eu estou mencionando isso? Eu vou chamar esse ângulo aqui de φ. Né? Por que eu estou fazendo essa menção? Porque a trajetória do veículo, que ele está mencionando, é uma trajetória em curva. Então, ela tem uma ação tangencial e, claro, essa ação da tangente está relacionada com o seu centro em termos de um raio R. Por quê? Porque a ação de uma força centrípeta é similar a você estar em um veículo e sentir que existe uma ação de força que está jogando você para fora da curva. Então, dentro dessa linha de argumentação, a minha tangente, nesse caso, e aí eu estou mencionando por que tangente, está associada à ação da força que o veículo descreve nessa trajetória, que é uma ação de força centrípeta, vou chamar aqui de FCP, sobre a força peso. Por que a força peso? Porque a ação desse carro em relação ao raio está associada ao seu peso em relação ao centro, que é um centro de referência para o veículo nessa trajetória do tipo curvilínea, que está a uma distância de um raio R. Ok, essa ação da força centrípeta, ela é definida em termos de quem? Do produto, assim como a segunda lei de massa pela aceleração. Só que essa aceleração, ela é dada, né, de maneira uniforme, ou seja, V quadrado sobre o R. É claro que esse tipo de formulação é dada para você em prova, não precisa decorar isso. E a força-peso é a força-peso dada por M vezes G, que é o que a gente já conhece. Ok. Nesse contexto de análise do problema, né, o que a gente observa agora? Que a ação da massa aqui é cancelada, então a tangente de φ é escrita em termos de quem? De V quadrado sobre R dividido por G. Ao dividir essas duas expressões, você tem que V quadrado é, na verdade, a razão de R sobre G, RG, ou seja, divisão de duas frações. E aí entra outra informação que para nós é importante. Ele está mencionando que eu tenho que encontrar esse meu ângulo, aí ele fala do ângulo de compensação, do ângulo θ. Se o raio da curva é de 150 metros, qual é o ângulo de compensação correto? Ou seja, o ângulo φ que eu estou buscando é, na verdade, a ação de um ângulo θ mais essa correção, que eu vou chamar de θs. É isso? Ou seja, o φ é o ângulo θ mais a compensação, que é o θs, porque eu estou analisando o objeto, no caso o veículo, numa trajetória, né, em curva, de modo a que você não tenha o processo de saída pela tangente executado. É isso que você quer. Então ele quer obter com essa correção. Então como é que eu vou fazer esse cálculo? Bom, o caminho passa por aqui. Eu tenho que a tangente de φ é igual a V quadrado sobre RG. Mas V quadrado é igual a quem? A RG vezes a tangente de φ. Ok, então eu posso afirmar aqui que a minha velocidade vai ser escrita em termos de quê? Em termos da raiz quadrada de quem? De RG vezes a tangente de φ.
Mas a tangente de φ é aqui então definida como sendo o que? A tangente de θ mais θs. E aí que entram mais duas informações que são fundamentais para que a gente consiga resolver o exercício. A primeira, e é natural que isso aqui apareça numa prova, é que não há a necessidade de decorar a relação da soma de dois arcos de uma tangente. Eu preciso dessa relação para obter o exercício. Como assim? A tangente da soma de dois arcos é definida como um produto entre elas, tangente de A vezes tangente de B, sobre a razão de 1 menos o produto entre elas. Eu vou precisar dessa relação para poder resolver o exercício. Por quê? Por conta dessa soma. Isso é necessário que decore-se? Não, isso vai ser dado. E a outra informação que é fundamental no nosso processo é o seguinte, que o nosso θs ali, ele está relacionado à tangente de μ, que é, na verdade, a associação com o coeficiente de atrito. Então lá atrás, quando nós calculávamos, né? Deixa eu pegar um outro pincel aqui. Esse aqui já está meio gasto, né? Vou pegar um. Esse aqui não tá legal. Quando nós calculávamos lá o θs, ele estava, na verdade, relacionado à tangente de μ. Lá na última aula, quando nós fizemos uma série de exemplos, onde nós estávamos associando estratégias para a resolução de problemas com a força de atrito, nós mostramos que em algum momento θ era a tangente de μ, ou que a tangente do atrito, do coeficiente de atrito, era θs. Então, nesse contexto, eu posso dizer o seguinte, que o nosso μ aqui, ele é um arco cuja tangente pode ser expressa em termos de θs. Essa é a ideia. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Nós, na verdade, é o contrário, né? μ como sendo a tangente de S. μ como sendo a tangente de θs. Ou seja, que na verdade o θs era igual ao arco, vamos colocar aqui tangente a menos 1 de μ. E essa relação nós mostramos no último vídeo, quando trabalhamos com as aplicações de força de atrito. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar essa informação aqui dentro dessa equação e trabalhar nessa expressão aqui abaixo, para poder daí sim resolver o exercício. Então, quando eu fizer isso daqui, aqui eu vou ter que apagar. Para resolver vai ficar o seguinte, tangente de A, que é o nosso θ, mais o θs, que é o arco tangente de μ, vai ficar escrito como sendo a tangente de θ, aqui mediante a fórmula, da tangente do arco tangente de μ. Como você tem a função em tangente com a sua inversa, ela retorna para nós a primitiva, que no caso é a função em μ, sobre 1 menos a tangente de θ, no caso aqui nós vamos trabalhar a tangente desse elemento, vezes μ. Essa é a ideia. Por quê? Porque o B aqui é representado por essa expressão. E aí, finalmente, né, para que a gente consiga representar a resposta do exercício, eu volto para a raiz quadrada e lá eu tenho o seguinte, que o meu V é a raiz quadrada do RG, que está lá, que multiplica tangente de θ, e aí a gente vai expressar aqui a resposta, do jeito que está aqui, tangente de θ, tangente de θ vezes μ, sobre, claro, aqui a raiz vai ter que ficar um pouquinho maior, sobre 1 menos a tangente de θ vezes μ. É isso daqui que representa para mim a velocidade, no caso, para trabalhar com ângulos de correção. E aí, para trabalhar essa representação em termos dos dados que eu tenho, eu vou jogar numericamente os
valores que eu obtenho. E aí, se eu trabalhar aqui na lista os valores que eu tenho, nós temos aí o seguinte, ele diz aqui para a gente que se o raio da curva é de 150 metros, qual é o ângulo de compensação? Então, se o raio é de 150 metros, o G, para nós a gente sabe que é a gravidade, e se nós temos as informações associadas aí ao valor da velocidade, que eu dei aqui que é de 60 km por hora, então o que eu vou fazer? Eu vou isolar o meu θ calculado nessa expressão, substituir o valor da minha velocidade, isso convertido em metros por segundo, então se eu pegar lá 60 km por hora em conversão para metros por segundo, vai dar em torno de uns 17 metros por segundo. Nós vamos fazer a conta aqui na calculadora para obter em torno de 17 metros por segundo. Então, aplicando todos esses dados e substituindo numericamente, vamos apagar aqui, o nosso θ gerado vai ser da ordem aqui de aproximadamente 11 graus. Essa é a ideia. Tá? Por que eu posso chegar a essa conclusão? Considerando que o veículo está na iminência de você gerar, na verdade, uma situação de saída pela tangente, considerando esses dados que nós temos aqui, nós poderíamos reduzir a expressão um mi tão pequeno como eu queira, fazendo que o meu V aqui fique próximo a RG tangente de θ. Por que eu estou fazendo essa redução? Porque eu vou trabalhar com um Mi bem pequeno, ou seja, um Mi bem próximo de zero, não que seja necessariamente igual a zero, mas que eu torne ele um valor quase que desprezível. Porque nesse processo, ao desprezar ele, sendo tão pequeno em relação à expressão, você tem que o teu V fica reduzido a tangente de θ. É essa que é a ideia, a RG tangente de θ. E que vai fazer com que a gente consiga resolver o problema de maneira mais simples possível. E no item B, quando ele faz o questionamento aí de se a curva não fosse compensada, qual deveria ser o valor mínimo do coeficiente de atrito entre os pneus e o piso para que os carros não derrapassem ao entrar na curva a 60 km por hora. Nesse caso, no item B, se não existisse o ângulo de compensação, o θ nesse caso para nós seria quanto? Seria zero. Então, se o θ nesse caso fosse zero, então o nosso V aqui, da forma como a gente escreveu, ele reduziria-se a RG, se o θ for zero, cancelando isso aqui ficaria tudo zero, a tangente de θ associada ao Mi, que é aquele arco tangente que a gente tem lá. Então, nesse caso, o RG aqui, tangente de θ, ficaria RG associado apenas a quem? A μs. E aí, fazendo os cálculos aqui, substituindo o V pela velocidade de 60 km por hora, você chegaria no valor aproximado aí, fazendo as contas, de μs de aproximadamente 0,19. E isso aí finaliza esse exercício, que é o antepenúltimo exercício da lista, é o exercício 7, e ele é resolvido dessa forma, beleza? Então vamos lá, vamos para o próximo, que é o exercício 8. Que é um exercício agora um pouquinho mais simples, que indica o seguinte, Ele quer calcular o módulo da força de arrasto. Aqui está sujeito um míssil de 53 centímetros de diâmetro, voando a 250 metros por segundo em baixa altitude. Suponha que a massa específica é de 1,2 kg por metro cúbico e o coeficiente de arrasto de 0,75. Então, nesse caso aí, nós vamos aplicar de forma rápida a equação de arrasto, que indica que ela é metade do coeficiente de arrasto, associado a ρA, coeficiente de arrasto C, a área, e a ação da velocidade, que é escrita ao quadrado. E aí,
quando a gente executa os cálculos, né, pegando aí os dados numéricos que nós temos, é simplesmente trabalhar com a substituição. Então vai ficar meio, né, de C, vamos colocar aqui na ordem dos elementos, né? O ρ é 1,2, a área, como você está trabalhando com a área de uma seção circular do míssil, é a área de uma circunferência, πr ao quadrado. Então você vai ter lá a ação dessa área, escrita lá em termos de π, correto? Vezes o raio, que no caso aí é 0,265, isso tudo ao quadrado, e aí escrevendo a velocidade aqui, que é 250 ao quadrado. Né? Fazendo todas essas ações, vamos pegar aqui a calculadora para executar o processo. Né? Então nós temos aqui que D vai ser aproximadamente 6,2 vezes 10 a terceira em newtons. Claro, quando eu estou substituindo aqui o meu raio por 0,265, é porque eu já fiz a conversão de diâmetro aqui de 53 centímetros, né, para metros. Então vai dar 26 metros, 0,26, o raio 26 centímetros, ou seja, em metros 0,265, para poder obter esse valor, 26,5. Obter esse valor, aplica, gera resultado e aí está resolvido o exercício. Esse aí é um pouquinho mais rápido, mais tranquilo de executar, né? Vamos agora para os dois últimos exercícios, né, da nossa listagem, que envolve aí relações de divisão, né, entre um elemento e outro. Exercício 9. Exercício 9. Você tem aqui a mesma força horizontal resultante F aplicada durante um intervalo de tempo ΔT a cada um dos objetos, de dois objetos, que possuem massas M1 e M2 sobre a superfície plana sem atrito, né, considerando que o M1 seja maior que o M2. Essa é a ideia que está aqui por trás do exercício. Supondo os dois objetos inicialmente em repouso, qual é a razão entre as suas acelerações durante o intervalo de tempo em termos de F, M1 e M2? Então ele está falando da mesma força horizontal. Então, se é a mesma força horizontal, no item A, nós estamos associando aqui, ó, a segunda lei de Newton, F igual a M vezes A. Né? E aí, nós temos que a aceleração é obtida como sendo a razão de F sobre M, e como ele quer trabalhar a razão entre as duas acelerações, é basicamente dividir a aceleração 1 pela aceleração 2. Ou seja, o que eu vou ter que obter aqui é razão de F por M1 e de F por M2. Como as forças são iguais nesses processos, então eu vou ter F sobre M1, como é a divisão, vou inverter, vai virar M2 sobre F. Eu cancelo. Então A1 sobre A2 vai ser igual a razão de M2 sobre M1. E isso finaliza aí para nós esse item A. Essa é a razão que ele quer que eu busque. A razão entre as acelerações é a razão dessas duas massas envolvidas aí no processo. No item B, né, como ele está mencionando aqui, ele quer saber qual é a razão entre os valores de rapidez ou, basicamente, velocidade, que nós temos os objetos V1 e V2 ao final do intervalo de tempo. Então, velocidade, a gente sabe o quê? Que é aceleração vezes tempo. Então, aqui no item B, velocidade, considerando que a velocidade inicial é nula, né, está em repouso, é igual a A vezes T. Então, usando essas mesmas ideias que nós temos aqui, para calcular as razões, nós temos lá V1 sobre V2 igual a quem? Ó, A1, tá vendo? Sobre A2 associado a T sobre T. O ΔT é o mesmo. Como você observa que o ΔT é o mesmo, né, você vai cancelar aqui, ó, a razão é A1 sobre A2, que por sua vez recai na mesma razão do item A,
que é M2 sobre M1. Essa que é a resposta do item B. Ou seja, eu só uso essa ideia de velocidade, cancelo o tempo, que é o mesmo intervalo, caio em A1 sobre A2, que por sua vez é M2 sobre M1. É isso que acaba resultando aí para nós esse exercício. E aí nós vamos agora para o item C. No item C, ele quer saber sobre, né, a distância. A relação aqui que ele está perguntando envolve a distância de dois objetos, que está na frente ao final do intervalo de tempo. Então, o que a gente está avaliando aqui é um ΔX que está associado à diferença de posição x2 por uma diferença de posição, a diferença entre x2 e x1. Né? Bom, a gente sabe lá das leis de movimento que ΔX está associado ao quê? Posição inicial nula, velocidade inicial nula, porque ele está em repouso. Então você tem aí que é da forma A, né? Vamos colocar aqui x1 t ao quadrado sobre 2, né? Vamos colocar a ΔX, né? Porque eu estou mencionando ainda os ΔX nesse caso. E aí, conforme que ele está querendo aqui, nós vamos executar o processo para cada uma das distâncias em particular, ou seja, para a distância x1 e para a distância x2. Então eu vou calcular isso aqui, ó, em termos de x1, vamos colocar assim, a x1 t quadrado sobre 2 e x2 igual a x2, né? A x2, na verdade A não, aqui está errado, aqui é só A, né? Não tem x, né? Eu já estou repetindo o ΔX. Então eu tenho a aceleração t ao quadrado sobre 2, só isso. Não há necessidade de colocar ΔX mais uma vez. E aí sim, a partir daí a gente consegue gerar a resposta. Por quê? Porque você está avaliando os ΔX, escrevendo ele de que forma? Como sendo a metade, correto? Como é o mesmo intervalo de tempo, é um A2, né, de delta, do jeito que está aqui na lista, ó, um A2 associado a ΔT quadrado, né, menos 1/2 de A1, um ΔT quadrado. Que o intervalo de tempo é o mesmo, é isso que ele está mencionando aqui no enunciado da nossa lista. Mas nós sabemos o seguinte, ó, que o nosso ΔX aqui, conforme que ele está explicando para nós, é a metade de quem? Da ação das acelerações. A gente sabe que a aceleração é força sobre massa. Então, o que a gente tem aqui? Como a ação da força é a mesma, eu posso aqui colocar em evidência quem? F de 1m2 menos 1 sobre m1. E associar isso, ΔT, que nesse caso fica escrito ao quadrado. Agora, por que a gente coloca dessa forma, conforme o que ele está pedindo aqui na nossa lista? Porque eu sei que a aceleração é força sobre massa, e aqui eu só estou calculando apenas a razão entre elas. Essa que é a ideia, e isso aí finaliza para nós o exercício 9, né, o penúltimo exercício da nossa lista aí, para que a gente agora, né, vá para o nosso último exercício, né, no nosso processo. Bom, nesse último exercício, é uma aplicação que envolve elementos do exercício 7 e elementos do exercício, né, do exercício 4. Né? Ele fala assim, você participa de uma competição de automóveis quando a temperatura está perto do ponto de congelamento, coeficiente de atrito estático entre os pneus e o carro e a estrada congelada é de 0,8, o chefe de sua equipe está preocupado com alguns morros do percurso, solicita que você considere a troca para pneus de neve. Então ele quer resolver a questão comparando os ângulos dos morros do percurso para ver quais deles seu carro consegue atravessar. Então, no item A, qual é o ângulo de inclinação máximo, né, que o veículo com tração nas 4 rodas pode subir com rapidez constante ou velocidade? E no item B, se os morros estão congelados, qual é o ângulo de inclinação para que esse mesmo veículo com tração nas 4 rodas possa descer com rapidez constante? Então a ideia, né, conforme que a lista nos dá aqui,
é a mesma do que esses anteriores. Então, pensando aqui no nosso caso, nós temos um veículo, né? Tem um veículo aqui. Esse veículo está subindo um morro, né? E tem aí, ó, conforme enunciado, a ação de uma força de gravidade, uma força-peso, a força normal, né? E, claro, a ação da força de atrito. Ele está subindo aqui. É uma força de atrito, né, estático. Né? Então, o que você vai ter? Você vai ter a ação, mais uma vez, do ângulo θ, porque você tem uma força, uma contribuição da força-peso aqui, ó, em Y, e uma contribuição da força-peso em X. Essa é a ideia. E aí, da mesma maneira que nós fizemos nos outros exercícios, você também pode executar. Então, você vai calcular seno e cosseno. Você vai ter que ter uma força Fs, menos a ação da força, que no caso é em seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, você vai ter lá a ação da força calculada mediante o exercício como uma força Fg, seno θ. Na condição de que o carro esteja em repouso, porque ele está tentando, né, na iminência, se movimentar numa estrada congelada, isso é igual a zero, né? É isso que ele está mencionando. E a ação da força em Y, mesma história, ó. Você vê aqui pelo enunciado, que é a força normal, menos a ação da força Fg, em relação ao cosseno de θ, igual a zero. Você tem essas duas ações aqui. Então, dessas duas ações, o que você consegue obter? Você consegue obter a ação do μ, que é aquele μ que a gente calculou no exercício 7. Né? Como é que a gente faz isso? Olha, a gente sabe que a ação da força é a associação da proporção entre o coeficiente de atrito e a força normal. Então, o que a gente sabe aqui? Ó, que a força Fs é da forma Fg seno θ. E a força normal é da forma Fg cosseno θ. Ora, se eu consigo observar aqui, ó, vou pegar um pincel, apagar aqui. Se eu consigo observar que o meu μ aqui, ó, é a razão da força de atrito pela força normal, então o que eu tenho que observar agora é o seguinte, que a força F é da forma Fg seno θ, e a minha força normal é Fg cosseno θ. Como esses dois são iguais aqui, eu cancelo. Então sobra quem? Tangente de θ. Ou seja, μ, coeficiente de atrito, é igual a tangente de θ. Similar àquele exercício 7, quando a gente falou do ângulo de compensação. Só que lá eu já escrevi direto. Então o θ aqui é um arco cuja tangente é μ. E a partir daí, você resolve tanto o item A, tanto quanto o item B. Por quê? Porque para ambos os casos, né, tanto na subida quanto na descida, o coeficiente de atrito é o mesmo, que é de 0,800. E aí, fazendo os cálculos aqui, usando a calculadora, você vai chegar num θ aí de aproximadamente 4,6 graus. E isso finaliza a lista, finaliza esse exercício e temos aí todos resolvidos. Beleza? Valeu, muito obrigado e até a próxima aula.